Oi, Patrícia, bom dia, tudo bem? Eu montei uma proposta para você, tá bom? E eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o meu trabalho, como que funciona, e eu vou te explicar sobre a proposta que eu montei para você. Montei duas opções, aí depois você dá uma analisada e vê o que cabe dentro do seu orçamento, da sua ideia, do que você deseja, tá bom? Então vamos lá. Como você sabe, né, meu nome é Ulisses, eu trabalho com desenvolvimento de aplicativos, tanto para a internet quanto aplicativos mobile. O que a gente precisar montar, a gente consegue fazer, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu site, que é o s2.app.br. Você pode acessar ele e você conhecer um pouquinho mais sobre mim, minha trajetória como programador. Aqui eu conto um pouquinho sobre a minha história. Ali em cima tinha uns clientes. Aqui tem as ferramentas que eu utilizo, a base de conhecimento nas ferramentas que eu trabalho, tá bom? Que são algumas logos de ferramentas também. Alguns serviços, os principais, né? Que é o desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de site, e-commerce, a API, são ferramentas para conectar o seu app com outras ferramentas que a gente pode integrar também. Aqui eu tenho o preço de alguns serviços mais solicitados, que é a questão do site, e-commerce e aplicativos web, que seria tipo o Google Forms ou o Microsoft Forms, que também dá para a gente fazer. E aqui tem as informações de contato, minha localização, essa é a localização da minha residência, e aqui eu tenho algumas certificações que eu também coloquei aqui de cursos que eu já fiz, tá bom? Aqui em cima, nos clientes, eu tenho alguns projetos que já foram entregues. Tá? Nós temos aqui a Volvo Penta, que trabalha com serviços de mecânica naval, de lanchas. Acho que você conhece a Volvo Penta. Ela tem sistemas de franquia, e aqui nós temos a franquia chamada Grupo Andrade. Você pode pesquisar no Google aí também. Você vai achar ela também, Grupo Andrade, Volvo Penta. Aqui nós temos uma empresa daqui de Angra que se chama Yara de Extintores. Para eles nós fizemos o site e fizemos também uma loja também online, tá? Que consegue fazer as vendas dos produtos que ele tem também. Aqui nós temos a empresa Blue Sun, é uma outra empresa também internacional também, ela trabalha com painéis solares e ela trabalha no sistema de franquia também. A franquia daqui de Angra ela também fez o serviço de site com a gente também. Tá bom? Nós temos a Climar Angra, que é uma empresa de climatização, é a empresa só daqui de Angra mesmo. Nós temos uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, e ela desenvolveu uma ferramenta para trabalhar com as igrejas do estado do Rio, é uma igreja grande que tem em vários países também. E tem o Estúdio Info, só que o Estúdio Info é minha mesmo, tá bom? Trabalho em conjunto eu e minha esposa. A gente trabalha no segmento de gráfica e de aplicativos nessa área que a gente está trabalhando de desenvolvimento. Tem outras empresas que eu não coloquei aqui, teve até uma recente, do rapaz que ele está trabalhando com lista da vez também. E como que funciona os aplicativos? A maioria que você observou aqui, por exemplo, da Volvo Penta, para a gente poder acessar, a gente acessa aqui, o grupo andrade.s2.app.br. Então, esse aplicativo ele é acessado através de link ou acessado através de um aplicativo que eles instalam no próprio celular deles também. Também tem aplicativo via celular. Como é para uso interno da empresa, o aplicativo deles não foi publicado na loja do Google, tá? E nem da Apple, mas eles têm o aplicativo que eles instalam pelo celular. Nós temos o caso da igreja também, que é a mesma situação, eles usam o link ccbrj.s2.pp.br, que aí a gente chama de subdomínio, tudo anexado no meu site, tá bom? Tem o último também, que é o Tô Sabendo, que foi o que eu entreguei essa semana, tá? Então é tudo através de um subdomínio que a gente cria. Então a proposta que eu montei para você é nessa ideia também de subdomínio. Então a gente criaria um nome, aí você pensaria no nome, se você já tem um nome para o seu app, não sei se você já pensou nessa ideia, a gente colocaria então o nome do seu app, .s2.app.br. Esse seria o acesso através do link, pode ser acessado através de computadores, tablets, celular, tudo. Ele configura, né, o layout, ele é tudo ajustado conforme o tamanho da tela que você está usando do seu dispositivo. E os aplicativos nativos, nesse caso, se você quiser publicar lá na Play Store, a gente consegue publicar também. Eu vou te mostrar agora.
a proposta. Eu vou te mandar o link também de como você acessar, tá bom? Então eu trabalho com algumas propostas, tem até aqui de consórcio que eu montei recente com a cliente, mas o seu está social para você acessar a sua proposta com os valores e as informações de como que a gente vai fazer o seu aplicativo, tá? Então, começando aqui sobre a estrutura. Quais são a estrutura de configuração da sua ferramenta, do seu app? Aqui é mais na questão da linguagem da programação que eu vou trabalhar, tá bom? Então, nesse caso é um aplicativo que a gente precisa armazenar essas informações. Onde elas são armazenadas, a gente chama de banco de dados, e o banco de dados que eu vou usar é o MySQL, tá? É da Oracle. As linguagens de programação, essas três primeiras, é o que monta o layout. É o que a gente está vendo, por exemplo, nessa tela aqui. Que os seus usuários, os seus clientes vão acessar e ver é o que eu monto usando essas linguagens de programação. E o PHP é a linguagem de programação que eu uso, uma linguagem interna para poder interagir e enviar os dados dentro do próprio servidor. Tá? E se eu precisar usar alguma outra linguagem a mais, excepcional, ou alguns frameworks, alguma outra coisa a mais, eu vou estar usando para poder deixar o seu aplicativo funcional, tá? O que a gente precisa? Os requisitos. A gente só precisa de um servidor de web. E essa questão aqui de requisitos, ela vai ser importante você ter esse conhecimento no caso das propostas, que eu montei duas propostas para você, a proposta A e a proposta B. Quando chegar lá, você vai entender melhor. Então, o que precisa para funcionar o seu aplicativo? Como ele vai funcionar na internet, a gente precisa de um servidor de internet que faça essa conexão dos usuários com o servidor e eles vão interagindo tudo por ali, tá? Então, você pode, nesse caso, contratar uma outra pessoa ou uma outra empresa para gerenciar essa publicação do seu app, ou eu mesmo posso gerenciar para você. Nesse caso, se eu fizer o gerenciamento da publicação do seu app, o que a gente vai fazer? Eu tenho dois servidores. Eu tenho um servidor na Microsoft e tenho um servidor na Amazon. Como funcionam esses servidores? Eu pago para a Microsoft e para a Amazon um computador físico. Então lá eu tenho um computador e eu falo, Microsoft, eu preciso de um computador, de um servidor. Ele fala, tá bom, tá aqui, ó, montei esse computador aqui para você, o físico. A parte física eu vou cuidar. E a parte lógica, que seriam os aplicativos, as programações, e eu que gerencio, tá? Então, nesse caso, eu contrato as duas plataformas, eu tenho servidor nas duas. Mas, nesse caso, para desenvolver o seu app, é bem provável que a gente vai fazer, para manter o custo-benefício, a gente vai fazer lá no servidor da Amazon, tá? A gente não precisa usar os servidores da Microsoft. Então, eu vou pegar o seu aplicativo e eu vou hospedar no meu servidor que eu tenho lá na Amazon, tá bom? Então, em questão de política de privacidade, a gente vai ter que ter os cuidados da nova lei LGPD. Então, as informações elas vão estar armazenadas dentro do servidor da Amazon. A gente tem um contrato, os termos lá que eu posso te mandar também. E tem o meu próprio contrato e os termos de política de privacidade também que eu vou te mandar, tá bom? As considerações aqui de como funcionaria o nosso aplicativo. Eu coloquei no meio termo aqui meio básico, mas a gente pode ir melhorando esse conteúdo aqui, a gente vai colocando aqui, tá bom? Então, o que eu descrevi aqui é que a gente vai fazer um aplicativo de rede social de namoro, e ali nós vamos ter os perfis de acessos que os usuários vão cadastrar e vão criar o seu próprio perfil. Nós vamos ter um sistema de pagamentos que a gente vai utilizar as próprias plataformas de pagamentos, que é o Mercado Pago, PagSeguro, qualquer uma dessas que você prefira, tá? A Cielo ou a Rede, a gente vai usar o próprio checkout delas. A gente não vai desenvolver uma tela de pagamento própria nossa. Se o cliente for pagar, a gente vai mandar o cliente para essa tela das plataformas e eles vão gerenciar esses pagamentos por lá, tá bom? O app terá o sistema de bonificação por indicação. A cada novo usuário que for entrando por indicação, a gente vai dando as bonificações para ele conforme a programação que você definir, tá bom? O nosso app ele vai ter dois perfis de usuários. O administrador, que vai ter acesso total de configuração, de verificação, relatórios, vai ter os acessos gerais.
e vão ter os usuários que vão ter acesso só ao próprio perfil ou quando ele quiser pesquisar e conversar com alguém, tá bom? As atualizações, como funciona? E o suporte? Primeiro, sobre o suporte, eu vou disponibilizar para você um manual, tá bom? Para você, como você vai usar o aplicativo, isso em PDF, e vou disponibilizar alguns vídeos, e vídeos seriam semelhantes a esse que eu estou gravando para você, ensinando como se usa e ver os recursos da ferramenta, tá bom? E um outro detalhe também interessante é a questão do desenvolvimento. Como que funciona? Quando a gente está desenvolvendo, é um tempo um pouquinho longo, e para você poder acompanhar o desenvolvimento do aplicativo, eu vou te gerar um link, você vai acessar ele e você vai acompanhar comigo o andamento do aplicativo, tá bom? Então, por exemplo, se um aplicativo que eu criei agora recente do Tô Sabendo, por exemplo, ele está aqui, ó. Se eu acessar aqui o meu site /applista, eu vou acessar o ambiente de desenvolvimento, é onde a gente está fazendo os testes. Como eu já publiquei ele, eu ainda não removi daqui, mas aqui a gente já tem o aplicativo, tá bom? Que ele usou lá para ir poder ir testando. Fui testando junto com os clientes, ele vai falando, Ulisses, vamos melhorar isso, vamos ajustar isso daqui. Então vai ser da mesma forma com você, tá bom? Então eu vou gerar um link para você e você vai acompanhando comigo o desenvolvimento da ferramenta, tá bom? Depois de pronto, aí ele foi para o próprio link dele, que ele criou o nome que é Tô Sabendo, e aí é a mesma ferramenta, tá bom? Só que agora aqui ela já está na produção, já está funcionando. Então nós vamos ter dois links aí que você vai acompanhando o desenvolvimento que eu vou fazendo. Sobre as atualizações, depois de desenvolvido e publicado, a gente vai colocar ele para funcionar e pode ser, como a gente ainda não é perfeito, pode ser que tenha alguma coisa dentro do aplicativo, ele não vai estar perfeito, ele pode apresentar uma falha. Essas falhas eu vou corrigir para você e não tem custo nenhum em cima dessas falhas de sistema, que a gente chama de bug, tá bom? Mas se tiver mais para frente, a gente tiver de fazer alguma atualização no sistema, você vê que precisa melhorar alguma coisa que você poderia dar de benefício para os usuários. Então a gente vai ter que fazer alguma mudança na estrutura ou interna do aplicativo, mudar banco de dados, mudar alguma coisa. Então você vai passar as informações que precisa mudar, eu vou avaliar o que a gente precisa fazer e se vai ter um custo adicional por essa atualização. E se tiver, eu vou te passar. Só que esses custos de atualização é mais um valor simbólico, não tem nada, valores escandalosos, ou valor que talvez fique até mais caro do que o próprio aplicativo, tá bom? A parte de atendimento, que é o meu próprio número que você já tem, que a gente está conversando, né? Então vamos para a parte dos valores. O que eu montei aqui para você? São duas opções que você avalie aí, tá? O que cabe seria melhor para você. Uma delas é que eu vou te dar o código fonte, e esse código fonte você pode usar ele em qualquer outra plataforma, tá? E a outra opção é que eu não vou te mandar esse código. Então vou começar aqui pela proposta A, tá bom? Que você vai ter acesso ao código. Depois de pronto, eu vou te enviar os arquivos tudo via e-mail, e você baixa e guarda aí nos seus dispositivos que você quiser guardar, tá bom? Guarda nas nuvens, guarda no próprio computador para você não perder. Então vamos lá. Para desenvolver o aplicativo, eu vou te cobrar R$5.000 para poder desenvolver essa ferramenta. E essa ferramenta, como a gente fala aqui, ela é multiplataforma. Qualquer dispositivo ela vai poder acessar através do link, conforme eu te mostrei de outras ferramentas que nós fizemos, tá? Então seria esse valor de 5.000 para poder desenvolver esse aplicativo. E aí, se a gente quiser fazer os apps que a gente instala no celular e publicar lá na loja do Google, da Apple ou da Microsoft, e aí tem um custo adicional que a gente paga para essas próprias empresas, para o próprio Google, Apple ou para a Microsoft. Então aqui eu coloquei os valores já em reais, apesar de que lá eu pago o valor em dólar, tá bom? Mas eu já converti, e aqui tem umas taxazinhas que eu coloquei a mais aqui,
Mas então o valor que você teria para publicar os apps seriam esses, tá? Então no Google é R$800, na Apple 800 e na Microsoft é R$500. Só que Microsoft são poucos smartphones com os sistemas da Microsoft, Windows. Então é mais no caso de computador, tá bom? Então se no caso o WhatsApp eu consigo instalar no meu computador. E aí seria uma forma bem parecida com essa. Você consegue instalar o seu aplicativo pelo computador. Só que essa ferramenta do Windows, ela só veio a funcionar a partir do Windows 8. Então versões mais antigas do Windows não vai conseguir instalar, tá bom? Só a partir da versão do Windows 8. Aqui eu vou te mandar o código fonte, conforme eu te expliquei antes, né? E vou levar 25 dias para poder desenvolver essa ferramenta para você, esse aplicativo, tá? E aqui embaixo eu comecei a calcular para você o custo que você vai ter por ano para você manter essa ferramenta funcionando, tá? Então o custo operacional que você vai ter por ano é de R$550. Esses valores eles têm que ser pagos nesse período de 12 meses, tá? Você não consegue fracionar eles e vir pagando mês a mês. Então seria pago R$550 para você usar ele o ano inteiro. E aí como que funciona para você manter o Google, o seu app lá publicado lá no Google, no Play Store dos smartphones que vem com o Android? Então aqui você não tem taxas de manutenção, você não precisa pagar, você só vai pagar os R$800 aqui, que a gente vai transferir boa parte para o Google e vai manter ele publicado lá então na loja dos smartphones que usam Android. Já no da Apple, né, a gente vai precisar pagar um valor de $100 por ano. Eu coloquei em dólar porque o dólar sofre essas variações, essas cotações. Então pode ser que daqui a um ano o dólar pode estar R$7, R$10, ou como pode chegar daqui a um ano o dólar está R$1, R$2. Então por isso que eu coloquei o valor em dólar aqui, tá bom? E esse é um custo para você manter o app lá. Todo ano você tem que pagar $100. Na Microsoft é o mesmo caso do Google, você não paga. E aqui o prazo mínimo de contrato, que é de um ano, que é o que eu te expliquei aqui mais ou menos. Você só consegue pagar esse valor para usar ele durante um ano, tá? Então você paga para usar por um ano. E aqui embaixo eu fiz uma somatória do que você vai gastar, principalmente o seu valor inicial de investimento. Então nós temos aqui, se a gente for desenvolver para todas as plataformas, o desenvolvimento mais o Android, o iPhone e a Microsoft, a gente for publicar tudo lá, então você vai ter um custo então inicial de R$7.100, tá? Se a gente for publicar em todas as lojas. E o seu custo operacional, para você manter ele por ano, então você vai ter o custo de R$550 mais os $100. Só que isso daqui você só vai pagar depois que você usou um ano, tá? Então você só vai ter esse valor de 7.100 agora, inicial, e daqui a um ano você começa a ter esse custo aqui operacional, para você manter o seu aplicativo funcionando, tá? E na proposta B, o que tem de diferente? Aqui eu não vou te cobrar o custo para poder desenvolver o seu app, tá? Então esses 5.000 aqui não vai ser aplicado aqui. Mas esses valores para desenvolver e publicar lá nas lojas eu preciso pagar para essas ferramentas, para Google, preciso pagar para Apple, preciso pagar para Microsoft. Então aqui os valores são os mesmos, tá bom? Aqui eu não vou te enviar nada por e-mail, eu só vou te mandar o link para você acessar a sua ferramenta com seus dados de acesso de superusuário, que você vai gerenciar tudo. E o prazo para desenvolver é o mesmo, tá? Só que aqui tem um valor do custo operacional um pouquinho diferente. O que acontece nessa questão do custo operacional? O custo operacional ele está aqui em R$900 por ano e a gente tem um prazo mínimo aqui de 3 anos, tá? Então, para a gente fazer nesse modo, a gente vai ter que pegar os R$900 vezes 3, que seria o seu custo inicial de investimento. Só que nesse período de 3 anos você não vai ter mais custo nenhum para você manter essa ferramenta funcionando, o seu app funcionando. Então você vai pagar um valor de 4.800, tá? Ou perdão, de 2.700 e não vai ter custo operacional nesse intervalo de 3 anos. Depois, quando vencer os 3 anos, você vai entrar no seu 4º ano de aplicativo.
Aí esse valor ele cai para cá, para 550. Só que como passou já 3 anos, pode ser que esse valor ele mude, mas esse valor, se mudar, ele muda muito pouco. Ele pode mudar tanto para cima quanto mudar para baixo também, tá? Ele pode ficar mais caro, pode ficar mais barato, mas coisas às vezes de 20, 10 reais, 15 reais. Isso varia muito pouco, essa mudança de preço. E aqui, para as outras ferramentas, conforme eu falei antes, você não precisa pagar manutenção, só para a Apple, que é o mesmo valor, 100 dólares. E aqui a observação é de 100 dólares americanos, né? Porque nós temos o dólar canadense, temos o dólar australiano, então a cotação é em cima do dólar americano, tá? Aqui eu fiz uma somatória, conforme eu fiz na proposta A, que seria para desenvolver. Então, para desenvolver as ferramentas, você vai ter o custo aqui de R$ 2.100, que seria para publicar eles nas lojas, tá? Se você não for fazer a publicação, Ulisses, eu só quero só para Android por enquanto. Então, o seu custo vai ser só de R$ 800 e não de 2.100, tá? E aqui também, se você for abater, não quero Microsoft e também não quero dos iPhones, então você pode abater esses valores então das ferramentas que você não for publicar, tá? E o custo operacional que eu coloquei, que seria R$ 900 mais os 100 dólares. Então, esses 100 dólares aqui você consegue ir mantendo por ano. Só os 900 que não, tem que ser nesse caso já no contrato de 3 anos, tá? Então você paga para usar 3 anos, 900 vezes 3, 2.700, tá bom? Então acho que é isso. Eu não sei se ficou ainda confusa, o meu modo de explicar pode ser que eu tenha falhado alguma coisa. E se você tiver ainda alguma dúvida, a gente vai conversando via WhatsApp. Se você quiser também, a gente pode fazer a videochamada e a gente vai conversando. Eu vou te mostrando as telas, eu vou te mostrando as ferramentas que eu já fiz. Eu posso te fazer uma apresentação melhor ou mais específica, conforme o que você for me questionando, tá bom? Aí qualquer dúvida a gente vai conversando via WhatsApp. Esse link eu vou te passar por escrito para você poder acessar ele também, tá bom? Se você quiser, eu posso te mandar também via PDF. Eu gero um PDF aqui da tela e te mando também, tá bom? Então, até mais.